bem? Hoje eu tô aqui pra cumprir uma promessa que eu fiz pra vocês, de gravar um vídeo explicando um pouquinho sobre novas metodologias de ensino, de educação, porque nós somos convidados a conhecer a Escola Lumiar. Eu fiz um vlog pra vocês e postei aqui no canal. Muitas pessoas gostaram muito e eu recebi muitas mensagens pedindo que eu fizesse um vídeo explicando sobre essa metodologia, essa diferença dessa escola, falasse um pouco mais sobre essas concepções. E junto com isso eu recebi mensagens de professores também que pediram que eu falasse um pouquinho sobre isso. Então, cá estamos hoje para conversar sobre essas novas metodologias, essas novas concepções de educação. Gente, eu acho tudo isso muito legal porque eu sou apaixonada pela educação infantil, pela educação, né, no modo geral, mas a minha atuação ela é focada para a educação infantil. Eu sou apaixonada por isso, por esse mundo, e ver essas novas concepções, essas teorias, esses estudos mais aprofundados sobre a criança chegarem mais perto da gente me dá muita alegria, me dá muita esperança, porque, como vocês sabem, não é segredo pra ninguém, a nossa educação vai de mal a pior e hoje em dia tá muito difícil a gente encontrar realmente espaços educativos de qualidade, da gente ter condições de proporcionar para as crianças o que elas realmente precisam. E então, assim, poder ver que existe um pouquinho de esperança me traz muita alegria como educadora, como professora, né? Uma coisa que eu quero deixar clara aqui nesse vídeo, o que a gente vai conversar hoje. Eu não quero falar sobre teorias, sobre fórmulas, metodologias, porque eu acho, assim, eu tenho um pouco, assim, aqui no meu pensamento, que isso um dia vai começar a cair por terra. Essa coisa de você classificar a educação a partir de metodologias, porque a gente está transcendendo esse quesito aí nesse ramo. Então eu acho que assim, a gente não tá trazendo metodologias, a gente tá trazendo um novo olhar, uma nova concepção, a gente tá aprendendo mais sobre quem tá ali pra ser educado, digamos assim, pra ser ensinado, pra crescer, pra se desenvolver. A gente tá olhando mais pra aquela pessoa e menos pra conteúdos, pra realmente, como eu falei pra vocês, metodologias, né, sistemas de ensino. Então eu acho que isso é muito importante, porque o foco é quem tá aprendendo, e quem tá aprendendo é tão diversificado, né? Cada um que aprende é tão diferente do outro, então é muito difícil a gente aplicar técnicas e metodologias, né, tão específicas para quem tá aprendendo. Então, vamos conversar sobre novas concepções, o que é muito legal, porque eu não sei quem não é da área da educação, se sabe, mas as crianças da educação infantil, eu vou focar muito na educação infantil porque eu digo e repito que pra mim a educação infantil é uma das etapas principais da educação, porque ela é a base, ela é onde a gente vai poder, pra mim ela é aquele terreno fértil, onde a gente planta a sementinha que são as crianças, né? Então, se a gente prepara aquela terra, aduba, cuida bem daquela terra, aí vão florescer aí árvores e plantas maravilhosas. Então, pra mim, a educação infantil é uma das etapas principais e ela não é uma área da educação tão estudada. Há poucos anos atrás, a gente fala de décadas atrás, a educação infantil não era considerada nem parte da educação, né? Então a gente não tinha estudos sobre a criança, estudos sobre a educação infantil, e tudo veio muito carregado da concepção assistencialista, né, que a educação infantil foi, digamos que, um direito das mães, né, porque as mães começaram a ir trabalhar e começaram a precisar de espaços para deixar seus filhos enquanto trabalhavam. Então, não eram escolas, eram espaços onde se cuidavam das crianças para as mães poderem trabalhar. Só que, né, os tempos mudam, a gente traz novas concepções, a gente traz novos estudos, a gente começa a perceber que aquela criança que a gente só depositava dentro de um lugar para ser olhada durante algumas horas, ela é um ser humano completo, ela é um ser humano cheio de bagagem e que, né, antigamente se acreditava que a criança era vazia. Então, inclusive, há anos atrás, décadas atrás, se faziam cirurgias em crianças sem anestesia, porque se acreditavam que criança não sentia dor, criança não tinha alma. Então,
realmente era uma área muito assim esquecida. E aí, de alguns anos pra cá, a gente veio estudando, a gente veio aprimorando, a gente veio entendendo quem são aqueles pequenos seres que parecem tão pouco, mas que são muito. E aí a gente descobriu que realmente eles são muito, eles trazem muito e a gente precisa olhar pra isso. Só que o que acontece? A gente tá estudando, a gente tá investigando, a gente tá aprendendo, a gente realmente tá vendo que transformações precisam urgentemente ser feitas, só que nada muda. Os moldes da educação continuam os mesmos, as configurações escolares, educativas, dos espaços, dos tempos, dos materiais, tudo continua na mesma forma, né? Nada parece que muda. Muda, mas não muda, entendeu? Então, assim, é esse atraso que a gente precisa correr atrás, né? De que a gente realmente está estudando, mas poucos lugares ainda realmente aplicam e vivem aquilo que se tem descoberto. A gente sabe que hoje em dia as crianças, elas são diferentes. Eu costumava e ainda costumo falar muito de, assim, nossa, mas as crianças de antigamente não eram assim. Nossa, as crianças de hoje em dia, o que está acontecendo com as crianças de hoje em dia? Né? E era um questionamento muito forte meu como educadora de não entender o que está acontecendo na minha sala de aula, porque a gente é criado dentro de um sistema de educação, a gente estuda um sistema de educação, a gente aprende um sistema de educação e a gente quer continuar aplicando esse sistema de educação, esquecendo que as pessoas mudam, as gerações mudam, e essa geração e as que virão estão mudando assim e numa proporção muito grande. Então, sim, as crianças de hoje são totalmente diferentes das crianças de antigamente. Antigamente a gente tinha uma configuração familiar, uma configuração de sociedade, um olhar diferente, né? Hoje em dia, não. As crianças, a gente já sabe que elas nascem com uma bagagem enorme, o desenvolvimento delas é borbulhante. Então, é normal crianças mais, como eu posso dizer, crianças que enfrentam mais, crianças mais desafiadoras, salas de aulas mais difíceis, e junto com essa característica própria da criança, nós temos as famílias. As famílias hoje são diferentes das famílias dos tempos passados, onde quem trabalhava era o pai, a mãe ficava em casa. Hoje em dia não se tem mais isso. São raras as famílias que vivem nessa configuração, e mesmo as que vivem nessa configuração não são como as de antigamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado em tentar, porque às vezes a gente tenta projetar aquilo que a gente foi criado numa sociedade que não existe mais. Então é nesse sentido que as novas configurações, as novas concepções de educação vêm tentando trazer pra gente, para que a gente mude o sistema atual. E como eu já falei, é muito normal a gente ter dificuldade em lidar com essas situações, porque nós fomos criados de uma outra maneira, né? Mas eu acho que é de extrema importância que a família esteja atenta a essas mudanças, né? Esteja com a mente aberta a essas mudanças, porque senão a gente vai permanecer naqueles moldes ultrapassados que não vão ajudar as crianças a se desenvolverem e a evoluírem. Eu acho que o papel fundamental da família é estar em busca dessas novas oportunidades de educação que realmente enxergam a criança. Antes de eu entrar no foco mesmo dessa nova concepção, eu quero só dizer que, assim, eu acho que o mais importante para a criança, assim, para a família no geral, como eu sempre digo, é o contexto familiar de cada um. A família, ela tem que acreditar na proposta da escola, a família, ela tem que estar junto com o que a escola diz, mesmo com as divergências, ela tem que estar acreditando na proposta que ela colocou, né, o filho ou a filha para ser educado. Eu acho que a família tem que acreditar. A partir do momento que se acredita na proposta, a coisa vai, né? Então, pra mim, o principal é isso. Mas eu acho que junto com você acreditar naquilo que você
tem para sua família, você tem que entender, você tem que buscar aprender o que está acontecendo, essas transformações, por que a criança é assim, por que a criança se desenvolve desse jeito, por que a criança traz tantas coisas, né? Porque já entrando agora um pouquinho nessas coisas de concepções de ensino, o que a gente está muito acostumado é a transposição de conteúdos. Então o professor ele vem com todo o planejamento pronto, com tudo que ele deve oferecer ali para a criança, para quem está na escola, e a criança ela tá lá para receber. Então cada dia é uma disciplina com conteúdo, entendeu? E aquilo vai massacrando, aquilo vai até o vestibular, porque o foco da educação é a criança passar no vestibular, de preferência no melhor vestibular. Que aí a gente entra também numa discussão do que é o melhor vestibular, qual é a importância do vestibular na vida de uma criança. Eu vou tentar chegar lá. Essas novas concepções, elas quebram um pouco aquele tradicionalismo, porque a gente acredita, e isso eu vou agora me colocar como a favor daquilo que eu vou estar falando, porque eu acredito que o tradicionalismo, aquela visão tradicional de escola, ela impossibilita, ela empaca que a criança crie a sua autonomia, que ela crie o seu aprendizado, né? É muito fácil a gente chegar com tudo pronto. Por isso que nós somos uma sociedade que quer tudo pronto, que já recebe tudo pronto, que às vezes é difícil a gente ir atrás, a gente buscar, a gente criar, porque tudo foi trazido pra gente, né? A aula de artes era pintar, era colar, era não sei o que lá, era, né? A aula de português era aquilo, a aula de matemática era aquilo, então a gente não foi educado pra buscar, a gente foi educado pra ficar e ouvir e absorver, né? Então, essas novas concepções, elas focam na criança, no aprendiz ali. O conteúdo, ele é secundário, digamos assim. E é claro que é assim, pra não parecer que tudo é muito, né, jogado, esse é um preconceito que existe, que as pessoas acham que por ser uma concepção que não traz muita essa coisa do conteúdo, é uma coisa largada. Não. Vamos por partes. As novas concepções de educação, existem várias, mas praticamente todas elas têm um eixo em comum, que é a visão da criança como um ser integral, pronto, preparado, e que a partir disso a gente vai proporcionar, nós, professores, família, sociedade, nós vamos ser o elo, o vínculo, os mediadores, quem vai proporcionar e oportunizar momentos, ferramentas, estratégias para que ela crie, se aproprie, internalize, né, e se forme como um cidadão, como pessoa, e por aí vai. Então assim, a gente tem a educação holística, formas de educação inovadoras, a gente tem várias concepções. Eu não quero ficar entrando em terminologias porque isso não é o importante. O importante é que todas esses novos estudos, essas novas concepções trazem a criança como foco. O que acontece? Nós, como educadores, a gente sabe, a gente entende o desenvolvimento da criança, e até mesmo o desenvolvimento da criança não é uma coisa estática, certa, linear. Cada criança tem o seu período, cada criança tem a sua especificidade, mas a gente entende que a criança nasce, ela tem uma característica, e aí quando ela passa por volta de tal idade acontece isso, acontece aquilo. Então a formação do simbólico, a formação do concreto, a questão da alfabetização, a gente tem essas concepções bem formadas, né? Então, a partir daquilo que a gente acredita que a criança já é capaz e daquilo que ela se mostra interessada, capaz, e mesmo que ela não seja capaz, mas que ela se mostre interessada, a gente vai proporcionar pra ela, entendeu? Então assim, eu não vou chegar com o meu planejamento pronto e falar, a gente vai ter aula de linguagem oral, escrita, matemática, nananana, esses conteúdos. Eu posso ter na minha cabeça, como educadora, um plano base que vai assim, eu sei que as crianças, eu preciso oportunizar e estimular pelo menos isso daqui.
Então, vamos dar exemplos concretos para a realidade da educação infantil. Eu sei que eu preciso falar com a criança sobre calendário, cores, formas, numerais, alfabeto, para você, não que a criança tem que aprender a ler, aprender a escrever os números, não. Eu vou introduzir esses conceitos na vida da criança. Por quê? Porque isso faz parte do cotidiano dela. Então, quando ela acorda, ela quer saber que dia que é, ela quer saber como é que tá lá fora, ela quer saber quantos amiguinhos ela tem, ela quer saber que forma é aquela, a forma do sorvete, a forma do trem. Então, isso faz parte da vida dela. E são saberes que vão ser necessários para a vida dela. Então, eu sei que aquilo eu tenho que proporcionar para ela. E aí, dentro da minha sala de aula, eu vou criar um ambiente para isso. Então, assim, a gente vê aquelas carteiras, uma atrás da outra, a gente não tem cantos, a gente não tem isso. A gente não traz essa possibilidade para a criança. Então, essas novas metodologias oportunizam isso. Então, os ambientes são diferenciados, a sala de aula ela não se configura como uma sala de aula. A sala de aula pode ser o quintal, a sala de aula pode ser a rua da escola, a sala de aula é o pátio da escola. A sala de aula é qualquer lugar que traga aprendizagem, que traga conhecimento para a criança. Então, é a gente usar o que a vida, o que o meio traz pra gente oportunizar para a criança, né? Eu acho que... E assim, uma coisa que fica muito na minha cabeça eu não vou fazer por aquela criança aquilo que eu sei que ela pode tentar e que ela pode conseguir. Por mais que ela não faça certo, que ela não faça rápido, eu sei que ela vai conseguir. Então, por exemplo, eu como educadora, eu não vou guardar as agendas dos meus alunos, eu não vou tirar o agasalho dos meus alunos e guardar na mochilinha de cada um, eu não vou, entendeu? Eu não vou tomar conta disso. Eu tô olhando, eu tô vendo, mas, professora, eu tô com calor. Então assim, o meu aluno já tem 4, 5 anos, vai fazer 6 anos. Então, vamos tentar tirar sozinho? Então a gente oportuniza isso, tal. Eu observei que a minha sala tem uma característica muito marcante, porque a minha sala é muito bagunceira. Então vamos trabalhar isso em conjunto? Eu percebo que a minha sala é muito agressiva, existem crianças muito agressivas, o bater, o morder, o chutar, é muito frequente na minha sala de aula. Vamos trazer isso para a sala de aula como conteúdo, vamos trabalhar isso? As minhas crianças gostam muito de plantas, flores. Vamos trabalhar isso? Vamos ver como é que a semente se desenvolve, para o que precisa, o quanto de terra, aonde que ela vai fazer, o tempo que demora. Então assim, é você trazer para a escola aquilo que a criança pede para você. Então é você trabalhar todas as linguagens que a gente precisa trabalhar, linguagem oral, escrita, raciocínio lógico matemático, artes, corpo, natureza e sociedade, música. A gente vai trabalhar tudo isso, mas a gente vai trabalhar com o que é significativo para a criança. A gente vai ouvir a criança, a gente vai dar voz, a gente vai validar o que a criança tá pedindo, tá sentindo, tá precisando. E aí assim, é como se fosse um planejamento nada pronto, tudo pronto, e aí a gente vai flexibilizando, a gente vai olhando conforme vai passando o semestre, o ano, a gente vai vendo o que a gente precisa mudar, a gente vai registrando, a gente vai observando, e aí a gente vai trazendo para a criança o máximo de oportunidades possíveis e cabíveis e interessantes para ela. Então, às vezes, a gente prepara tantas coisas, né, que para nós é tão legal e quando a gente vai aplicar na sala de aula é um fracasso. E aí eu penso assim, pô, isso era legal para mim, mas foi legal para eles? Não foi. Então, por que eu insisti naquilo? Ainda para mim, até como educadora, é muito difícil romper esses moldes, porque eu vivo numa realidade muito complicada em que ou eu tento ser tradicional para manter a minha sanidade dentro da sala de aula, ou eu tento assim, eu vou olhar a criança, e aí eu meio que perco o controle da sala, porque são muitas crianças com pouca estrutura. Então assim, eu também estou aprendendo a colocar na prática aquilo que eu acredito. Eu acredito que com o passar dos anos eu espero que eu tenha ainda essa força de conseguir isso, mas não é fácil, não é fácil. Em escolas particulares, principalmente em escolas particulares, existe uma
possibilidade maior, mas nas escolas públicas isso não é impossível. Existem muitos exemplos de escolas públicas maravilhosas que conseguem desenvolver esse trabalho. Isso é uma coisa que também vai da gestão, da organização da escola. Todos precisam estar falando a mesma linguagem. Não adianta eu querer proporcionar para minha sala de aula, sendo que toda a escola não fala a mesma língua. Não, é muito difícil. Então, existem possibilidades, procurem, estudem, vão atrás, porque pra mim esse é o futuro da educação. E a gente tem que pensar que as crianças de hoje, elas vão se transformar também, que as gerações vão mudar, então nada disso é estático. Mas é claro e óbvio que a gente tem que visar a criança como um todo, a educação como um todo, essa coisa segmentada, essa coisa, isso tem que cair por terra, isso um dia vai cair por terra. E só pra finalizar, vamos falar de vestibular, porque eu fui ver uma escola pro meu filho, isso eu vou falar num outro vídeo, e ele vai pro primeiro ano e a coordenadora falou que já está preparando as crianças pro vestibular. Então, hoje elas têm que viver isso porque elas têm que aprender que no vestibular é assim. Isso me deu medo. Por quê? Qual é a minha concepção? O vestibular, ele é importante? Ele é importante, mas ele é importante como qualquer etapa da educação, da vida de uma pessoa. Pra mim, o vestibular, ele tem que ser a consequência. Eu não vou forçar o meu filho a prestar um vestibular, a ser o primeiro do vestibular, a estar no ranking do vestibular por estar. Isso não faz dele o melhor ou pior aluno. Isso não faz dele a melhor ou pior pessoa, a melhor ou pior profissional. Eu tenho 1001 exemplos de pessoas que foram primeiro, segundo, terceiro lugar e hoje não são nada da vida, e pessoas que mesmo ali sendo chamado na lista de espera, se esforçou, uma pessoa dedicada e é um ótimo profissional. Então assim, eu quero que os meus filhos e os meus alunos, eu quero que eles gostem da escola, eu quero que eles gostem de estudar, de aprender, eu quero que eles corram atrás, eu quero que eles tenham essa vontade de aprender, de conhecer, e isso vai trazer o estímulo pra, pô, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser um artista, eu quero ser um médico, eu quero ser um professor, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um advogado, eu quero ser o que quer que seja. Eu quero que eles falem, olha, não, então pra isso eu me sinto preparado pra buscar isso, então eu vou estudar, eu sei que o vestibular, eu sei que a prova, eu sei que o ingresso é dessa forma, então eu me sinto preparado emocionalmente, psicologicamente, pra encarar esses desafios. Eu acho que não basta você bitolar a criança durante a educação escolar inteira dela, simplesmente pra ela passar no vestibular e não conseguir encarar a vida. Então eu acho que é isso. O vídeo ficou longo, mas eu acho que precisava falar tudo isso. Se vocês tiverem outras dúvidas, outras questões, deixem aqui pra mim. Eu espero que, apesar de ter ficado uma conversa meio assim, eu tenha conseguido explicar pra vocês o essencial dessas novas concepções. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de clicar no gostei e de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!